Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais episódio do Damascast. Meu nome é Catarina Donato e eu estou hoje com o Dadá Westphal e o Rafael Ari. Dadá é advogado e gestor de empresa e atua no movimento liberal libertário desde 2014, além de compor as fileiras do Novo desde 2017, suplente como deputado de Santa Catarina e pré-candidato às prefeituras de Chapecó, Santa Catarina. Oi, Dadá, tudo bom? Olá, boa tarde. Novamente, é muito bom poder estar aqui com vocês, sempre uma honra poder falar com o Damas, falar sobre algo que eu acredito tanto, que é a liberdade, com uma pessoa tão importante para mim, que é Rafael Ari. Rafael Ari, nosso outro convidado hoje, é escritor, professor do Departamento de Artes da UF Santa Catarina, psicoterapeuta, faixa marrom em jiu-jitsu e um ferrenho defensor da liberdade. É também pré-candidato a vereador pelo Novo em Florianópolis. Tudo bom, Rafael? Olá, pessoal. Muito bom, obrigado pelo convite e uma grata surpresa. Fico muito feliz de fazer esse podcast com o meu querido amigo Dadá, que é um cara que eu adoro e está no meu coração. Catarina, para mim, o Rafa foi o segundo melhor candidato de 2022, para mim foi o Rafa. Segundo melhor? Não pode ser o melhor, o segundo melhor, né? Eu posso dizer, você também, né? Acho que é o segundo melhor também. Pensei que a piada ia continuar, entendeu? Você deu o segundo melhor. Aí ela ia perguntar, e quem era o primeiro? Aí você... Não, é que a gente já, né, suplente de deputado de Santa Catarina, a gente já entendeu, né, a piadinha ali por trás. Não, primeiro era todo mundo empatado em primeiro, entendeu? Ah! Eu achei, entendeu, não, porque você foi deputado, já saquei, primeiro e segundo, né? Não sou tão vaidoso. Não é todo assim, mundo não é empatado assim. em primeiro e o Rafael em segundo, que legal. Exatamente. Eu queria começar perguntando para o Rafael, você é professor de universidade. Como que é ser um defensor da liberdade e professor de universidade? Conta aí pra gente, porque quando eu vi a sua bio, eu fiquei, nossa, ele deve sofrer um pouquinho aí, né? Então, a gente vê como é que, por acaso, estamos de greve lá na UFSC nesse momento, e não só a UFSC, mas vários institutos federais estão em greve, universidades, institutos, e o que eu posso te dizer, né? O que eu posso te dizer é que vivemos um momento de decadência mesmo das universidades públicas brasileiras, principalmente as federais, fruto de muita ideologização. Eu estava até falando esses dias, ontem eu fui numa conferência de educação, aqui na ALESC, na Assembleia Legislativa, e eu estava falando o seguinte, quando eu fazia graduação, os alunos ficavam bravos com qualquer tipo de greve, né? Eles ficavam irritados com as greves. Hoje tem aluno fazendo greve, que é uma coisa que é inexplicável, né? Como é que um aluno pode fazer... Como é que um aluno pode fazer greve, sendo que ele não é uma categoria profissional, né? Mas, enfim. Se bem que tem hoje alunos que são praticamente podem se aposentar como alunos, né? Que não saem da universidade nunca. Então, na verdade, quando eu entrei na universidade, eu tinha uma ilusão, assim, as pessoas pensam, né, muitas vezes que eu queria ser funcionário público a todo custo. Não, eu nunca fiz outro concurso para ser funcionário público, eu só queria ser um professor, queria ser um intelectual. E quando eu entrei na universidade, infelizmente, entrei num momento de alta decadência e de bastante... acho que hoje eu não vejo esperança para as universidades brasileiras existirem e terem alguma serventia para o povo, a não ser que, de fato, a gente faça mudanças muito, muito, muito profundas na forma de... Tu entrou quando, Rafa? Quando que tu entrou? Como é? Quando tu entrou na universidade? Então, para ser professor foi em 2015. Entrei como professor substituto, e o mais engraçado é isso, eu entrei como professor substituto em 2015, nunca me escondi, que é isso, acho que talvez essa seja uma característica minha que eu gosto né, que é o fato de eu nunca ter deixado de defender as coisas que eu defendo, a liberdade,
todas do capitalismo, livre mercado, as liberdades individuais. Eu nunca deixei de defender isso na universidade. Mesmo assim, consegui passar no concurso para professor efetivo, né? Então, de certa maneira, acho que eles erraram feio aí não conseguiram me cortar a tempo, né? Ou acertaram sem querer, né? Às vezes é isso, né? Mas voltando à pergunta, né, Catarina, eu acho que o que acontece hoje dentro da universidade, para ser bem honesto, o mais difícil é lidar com alguns colegas que, curiosamente, os colegas que mais lutam para não trabalhar tanto são os que mais estão à frente da greve, assim, é uma coisa que é quase uma lei, uma lei da gravidade, assim, é batata. Se você for buscar, são as pessoas que menos produzem, que mais querem dar menos aulas possível, e elas estão à frente ali na greve, porque a greve hoje é só sobre salário. Não tem nenhuma pauta que vá melhorar de fato a qualidade da universidade brasileira. Não tem nenhuma pauta que fale de métricas, de resultados, não tem nenhuma pauta voltada para pensar assim, não, o que a gente pode melhorar? Será que a gente está com os cursos que deveriam existir? Será que a gente não deveria criar cursos que tenham demanda no mercado? Todas essas coisas passam assim, a milhares de quilômetros de distância das pautas. Basicamente é salário. Então, é por isso que eu sou contra, né? Porque apesar de eu me beneficiar, né, com um possível aumento, eu sei que, no geral, é como jogar gasolina numa fogueira, né? Não vai apagar a fogueira jamais. Sim. Esse é o problema na nossa educação no geral no Brasil, né? Não só das universidades, mas eu acredito que a maior questão é que falta incentivos para a gente melhorar o ensino, porque, como você falou, estão pedindo aumento de salário, e por que não pediria? Eles não têm nada a perder com isso, não tem nada a perder por não dar aula. E aí a gente escuta muito isso, que a educação brasileira é ruim, que falta recurso, que precisa investir mais na educação brasileira, e o Brasil já é um dos países que gasta mais proporcional ao PIB em educação, e a gente tem essa educação péssima, a gente se formando semi-analfabeto. Você vê algum jeito de melhorar isso? Porque tudo que a gente escuta é só vamos investir mais em educação, construir mais faculdades, como se isso fosse melhorar a educação do nosso país. Só que o problema é muito maior. Não tem incentivo, não tem métrica para avaliar o ensino hoje no Brasil, né? Viu, Catarina, você falou um negócio que o Rafa fica muito claro para qualquer um que observa. A educação no Brasil hoje, na verdade, toda a discussão é como se fosse um grande sindicato lutando por benefício de professor, mas você não está mais olhando a educação, você está tentando preservar ou valorizar o professor, indiferente de resultado. Nenhuma greve, nenhuma discussão que eu me lembre que fosse a pauta educação, estava se falando sobre, como é que nós vamos melhorar o nível do aluno? Tem um estudo que fala que 40% das nossas crianças até 7 anos são analfabetas. E a gente gasta mais que a média da OCDE em educação. Rafa, que é da área, pode me corrigir. Em educação superior, então, nós gastamos muito mais do que a média da OCDE e a gente está defasado em educação básica. E a gente tem crianças passando cada vez mais tempo na escola e continuando burras. Então, a questão não é a grana, a questão não é o tempo. Onde é que está o problema, né? Sim, você teria que inverter a pirâmide, né, de educação. Investir mais no ensino básico e menos no topo da pirâmide, que assim, a gente sabe que é quem é rico, quem tem condição, que chega lá em cima, né? A maioria da população não tem acesso a uma faculdade. E aí entra outra questão também, toda a população precisaria fazer faculdade, sim ou não? Não é super valorizado hoje um currículo? Perfeito. Vocês estão extremamente acertando em tudo, assim. Se a gente pensar na estrutura da universidade, vou dar alguns dados assim soltos, porque são tantas as questões que talvez a gente não consiga lidar com todas. Mas, assim, um dado específico. A universidade que eu trabalho, ela tem um orçamento de 2 bilhões de reais. Ou seja, se ela fosse um município, ela seria o 4º município com mais recursos em Santa Catarina. Nossa. Então, exatamente. 90% desses recursos vão para pagamento de folha, tá? E desses recursos, 98%, mas enfim, quase 100% vem do pagador de impostos. Então você pega esses 3 elementos e você avalia qualquer instituição
qualquer instituição, privada, uma ONG, como é que você poderia ter uma instituição funcionando com esses incentivos? Com 90% indo para a folha, com quase 100% vindo do pagador de impostos. Eu costumo dizer que nem as universidades chinesas, que são de um país comunista, têm 100% da sua receita vindo do governo. Né? Até lá, eles conseguem fazer parcerias, oferecer serviços, criar produtos, fazer investimentos. A própria universidade possui investimentos, né, nos quais ela tira ali, dos quais ela tira alguma receita. Então, quer dizer, a gente tem uma estrutura de universidade que é inviável, porque, assim, se o governo, em vez de dar 2 bilhões de reais, desse 4 bilhões de reais, o que vocês acham que aconteceria? Nada. A mesma coisa que está acontecendo agora. A mesma coisa. Eles iam duplicar o número de professores, Sim. entendeu? E Mas iam continuar. Nem isso, iam pagar mais professores que já estão aí, né? E ia continuar fazendo greve para pedir mais. Não, eles iam duplicar. Eles iam duplicar, porque é o seguinte, o esquema é continuar precário. Continuar precário é o esquema. Fala aí, Dada. Eu ia comentar que é que nem uma pessoa está tendo um ataque cardíaco, e daí você bota uma pessoa para massagear os pés dela. Ela vai continuar tendo ataque cardíaco. Você coloca 2 pessoas para massagear os pés dela, ela vai continuar tendo ataque. Você não vai resolver o problema. Você pode botar 60 pessoas lá massageando os pés dela, que não vai adiantar porra nenhuma. E é justamente essa a ideia. Tem alguns problemas que você não resolve só colocando mais dinheiro, porque o fundamento está errado. Quanto mais você... É que nem você tem uma empresa que você está vendendo o teu principal produto, é um produto que dá prejuízo. Quanto mais você vender, pior é. Então você não vai sair daquele buraco só colocando mais dinheiro, só colocando mais pedido, só aumentando o recurso da Universidade Federal. Então, a resposta não está no dinheiro, a resposta está no fundamento. Sim. E tem uma coisa que a Catarina falou que realmente é importante, né? A gente, no Brasil, dá muita importância à universidade. A universidade, obviamente, já teve mais importância, né? Tem importância, mas no mundo todo o modelo universitário está em crise. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, com alunos apoiando o Hamas, enfim, Sim. Todo esse movimento meio que global, assim, de deterioração. Se não é árabe, você tem dificuldade para falar, né? Mas, enfim, as universidades estão se deteriorando, as universidades estão se deteriorando no mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, se você avaliar, por exemplo, um país como a Alemanha, que tem 70% da sua população, Não, termina que eu vou mostrar o que eu estava digitando aqui. Viu? Olha que piada, eu estava pesquisando. Qual o percentual de serviço do PIB da Alemanha? Juro por Deus para você. Estava pesquisando isso. Que não é global, nem ensino superior, mas, pô... 70% é curso técnico. As pessoas que são formadas em cursos técnicos na Alemanha vivem muito melhor do que eu, que sou doutor e dou aula na universidade. Então, assim, e se a gente for analisar o nosso próprio entorno, ora, a gente dá tão pouco valor ao ensino técnico, mas a gente pensa o seguinte: quanto é que ganha um mestre de obras, um pedreiro, um eletricista? Não é pouco. Uma menina do OnlyFans. Não é pouco. Hã? Menina do OnlyFans. Uhum. Né? Pois é, trabalho técnico. Não, mas eu me refiro principalmente em relação à plataforma, prestação de serviço, entendeu? Eu vi uma frase esses dias. Você tá falando da geradora de conteúdo, tava falando da programadora, desculpa. Você tava falando da garota de programa, eu tava falando da programadora, nós confundimos o viés aqui. Da menina da plataforma, tô falando. Não, eu tava vendo uma frase esses dias, é assim: você acha que o pedreiro é pobre até você precisar contratar um e descobrir que o pobre é você. É isso aí. E tem um amigo meu e do Rafa, que é amigo em comum nosso, estou aí pro João, ele trabalha com uma empresa de fora do Brasil, ele não tem curso superior, mas agora não tenho certeza, mas ele se especializou né? Mas a especialização dele, o foco dele, nunca foi o curso superior. Esse tempo atrás eu liguei para ele e disse: ô João, tem um amigo meu que gosta de programação, o que eu indico para ele?
Daí ele falou, não fazer faculdade e estudar tudo que ele puder por fora. Porque se ele for bom na prestação de serviço, ele vai ganhar muito dinheiro. E essa é a realidade do mercado hoje. Indiferente do canudo, a gente tem uma mística no ter o curso superior, né? Aquela coisa tem muito mais a ver com um apego emocional do que prático, porque a gente bota muito... Oi, perdão? Não, mas tu pensa nisso aí, ó. Olha só, olha o que tu acabou de dizer. O Brasil, ele falha tanto em suprir as necessidades reais das pessoas, que a gente tem pedreiros que se formam pedreiros porque aprendem com outros mestres de obras e se tornam quase como se fosse assim no feudalismo, prático. Entendeu? O cara aprende na prática e mesmo assim existe um mercado grande para ele, no qual ele ganha dinheiro, só que assim, se ele aprendesse de forma técnica e tivessem mais, o mercado provavelmente cresceria. Por quê? Porque teriam mais pessoas com mais habilidade, com mais técnica, e a gente teria mais incentivo para, inclusive, reformar a casa, a competitividade traria. O preço baixaria. Às vezes a eficiência desse profissional seria melhor. Muito melhor. Dada, você é advogado. Você é advogado, você tem que ter uma licença para trabalhar. OB é ridículo. Não precisa ficar jogando na cara. Minha mãe também tem vergonha disso, né? Eu não sabia que eu tinha chamado ele para. Não sabia que eu tinha chamado ele para ofender. Vai me chamar de político também, né? Eu falo às vezes que esses tempos atrás chegaram para a Romana no colégio e pediram assim: ô Romana, o que teu pai faz? Ela disse assim: prof, meu pai ele é dançarino numa boate, ele é stripper. Aí a professora ficou meio assim. Ela chamou, ô Romana, é sério que ele é stripper? Não, ele é advogado e político, mas eu tenho vergonha de falar essas duas coisas aí. Então... Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Aí se você pergunta para o João um negócio desse, ele fala isso, significa o quê? Eu fico pensando, e quantas pessoas de classe baixa, de mais pobres, poderiam sair do estado de pobreza se o Estado, em vez de oferecer 200 cursos que ninguém quer fazer, focasse, por exemplo, em cursos da área de tecnologia, que é uma área que tem demanda quase que infinita hoje. Né? Ô, então... Rafa, vamos linkar isso com a greve que você está vivendo. Mas se o Estado oferecer esse curso, aquele professor grevista vai ter que trabalhar. Então, ele quer que mantenha esse curso que ninguém tem aula, uma turma que tem um aluno que falta, para ele poder, de maneira efetiva e sem risco de ser demitido, né, com estabilidade, ele poder fazer nada. O que melhor do que isso? É um ciclo vicioso. Quem paga não precisa do profissional, quem dá aula não precisa do resultado, e tem muito dinheiro envolvido. Então, muito tempo, muito dinheiro e pouca responsabilidade. Você lembra alguém, Rafa? Sim. É uma junção muito perigosa. Muito tempo, muito dinheiro e pouca responsabilidade. Isso aí é uma junção realmente perigosa. Não, e 90% que você aprende na faculdade, a gente não usa na vida prática, no mercado de trabalho. Eu fiz engenharia da computação. Putz, cálculo, resistência de materiais, é tudo matéria que é obrigatório você ter pelo MEC em um curso de engenharia. Mas quantas vezes você usa isso? Nenhuma. Se eu tivesse feito um curso especializante especificamente de alguma linguagem, seria muito mais útil do que ter aprendido toda aquela carga que você não usa no mercado de trabalho, porque o MEC existe. Para mim, o maior problema hoje da faculdade, da educação no geral no Brasil é justamente o MEC. Como se um poder centralizado em Brasília conseguisse resolver a educação do país inteiro. E aí a pessoa que está no Acre tem que aprender a mesma coisa da pessoa que está no Rio Grande do Sul. Não faz sentido nenhum, não tem como dar certo. Pode me enviar depois a lista das pontes que você construiu para eu não passar em cima? Para não correr risco, né? Olha que coincidência, eu fui almoçar com um amigo meu hoje e a gente estava falando sobre pós-graduação. E ele trabalha no Justiça do Trabalho, em que pese ele tem um viés libertário. É aquela situação que tu comentou antes, Rafa, não é que ele gosta de ser servidor público, mas o mercado se coloca de certa forma e ele consegue melhorar no grau dele o que ele consegue para tornar menos desproporcional. Mas, a gente estava falando sobre pós-graduação. Eu fiz 7 pós-graduações. Se tu me pedir efetivamente o que eu aprendi nelas... 7? Vale mais pelo caminho.
Vale mais pelo canudo do que pelo conhecimento. Daí, Exatamente. onde é que você mais teve conhecimento dentro do direito? Eu vou te falar sem vergonha, tá? No curso preparatório da OAB, para fazer a prova, mais do que na faculdade, aprendi a fazer peça de maneira muito, muito efetiva ali, professor de cursinho. E depois eu fiz um curso prático de execução com um juiz que ele gravava na webcam e dizia, olha, se você escrever isso eu não vou ler, se você fizer isso eu não vou ver, mas se você me falar isso eu presto atenção. E ele na prática, um curso que eu paguei 200 pila, ele gravando na webcam e mostrando num caderno, assim, as coisas, foi o melhor curso de todos que eu fiz. O que eu tive de conhecimento ali com 200 pila, 4 mil reais uma pós não me trouxeram, era apostila em cima de apostila. Então a gente está sendo muito leviano na maneira que a gente trata a educação. A gente esquece de olhar a correlação da educação com a vida prática, com a praxis, para olhar a masturbação mental, perdoa a expressão, mas é isso. A gente ficar divagando sobre questões que, na verdade, não servem para nada. Então, mas olha só, olha o que tu está dizendo. A universidade recebe 100% dos recursos do pagador de impostos, sem dar nenhum tipo de... Qual é o incentivo que ela vai ter de dar... Não existe. Os recursos eram para ser o contrário, era para você ter 20, supondo que é uma universidade pública, porque existem universidades públicas no mundo que funcionam muito bem. Tem universidades, inclusive nos Estados Unidos, na Califórnia, que são universidades públicas. Mas quando você pega a quantidade de recursos que vem do Estado, não passa de 20%. É quase para manter ali o básico ali, manter funcionando, ter água. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Exatamente. E o resto, cara, isso é mensalidade, é pesquisa aplicada. Aí você fala, nessas universidades não tem humanas. Tem humanas. Tem. Só que é o seguinte, as pessoas têm que se dar conta, que talvez não se deem nesse momento, que a universidade não vai ser para todos. Desculpa, se você acredita que todo mundo do Brasil, 100%, vai fazer universidade, você está enganado, você está se iludindo. Primeiro, porque nem todo mundo quer fazer universidade. Segundo, nem todo mundo precisa e nem todo mundo consegue fazer universidade. Então, tem 3 aspectos que essas pessoas que querem... Essa é a realidade por si só, né, cara? Não tem como lutar contra isso, Não né? tem demanda, né? Não, as pessoas são diferentes, as pessoas não nasceram iguais e elas nunca serão iguais nos seus desejos e nas suas capacidades. Ô, Catarina, você luta alguma coisa? Não. Por quê? Treta na internet Não. serve? Não, fisicamente falando. Não. Eu também não. Sedentária. Assim, eu gostava de boxe quando eu era bem mais jovem. Eu não vejo, para mim, não me agrada. Já o Rafa é apaixonado por isso. Então, não adianta, por exemplo, um vendedor de kimono querer atuar de tal forma que eu e você queiramos comprar kimonos. Eu não vou comprar, porra. Eu vou comprar uma jaqueta de moto massa que eu vou usar para andar de moto. Que daí você não anda, o Rafa também não. Entendeu? Sim. Então, qual que é teu hobby, Catarina? Fora a treta na internet. Aqui, ó. Lê. Então, você vê esses socialistas aí, esse bunch of socialists. O Rafael Ari não gosta de ler, entendeu? Porque ele é servidor público. Tô brincando. Pronto para ser cancelado. É uma brincadeira. Amo servidores públicos. Todos não. Só os que sabem ler. Funça aqui. Então, a minha briga é essa. Não adianta você querer forçar a pessoa. A maior idiotice... Do seu calendário. Alexa, pare que pode ser perigoso o que você vai dizer. Tá gravando. O maior perigo é você querer forçar que as pessoas sejam... tem que ter um curso de história, porque história é importante. Eu adoro história. Eu sou apaixonado, e não é nem piada, sou apaixonado, mas não tem demanda para isso, entende? Não tem como forçar alguém a pagar por isso. Eu queria viver de tocar violão na praça, só música do Iron Maiden acústico, falsetando. Ninguém quer ouvir. Não adianta eu querer forçar isso. Mas daí, a partir de quando você coloca o Estado nessa equação, daí pode você ir lá e tirar dinheiro das pessoas para dar para um filho da puta jogar tinta na parede, esfregar com a bunda e dizer que é arte. Porra, o que estamos fazendo? Não, então, e você vê que todas as classes que conseguem se organizar
e tirar do Estado fazem exatamente isso. Vamos lá, vamos pegar os exemplos. Imposto sindical. Em vez de você convencer a pessoa a se sindicalizar, a fazer com que aquele sindicato tenha uma importância, etc., etc., não. Eu quero criar um mecanismo no qual eu recebo todo o dinheiro sem precisar me importar de conseguir ou não convencer um trabalhador a se Ele sindicalizar. não fica pensando no trabalhador, né? Então, ao invés de você ficar pensando nele, né, no trabalhador... A meta não é ele. A meta não é ele. A meta é conseguir o dinheiro para continuar fazendo o quê? Política. Política. Sindicato faz política. E hoje, ontem eu publiquei um vídeo no Instagram que é exatamente isso. Assim, eles não têm mais vergonha de admitir que os institutos federais de ensino são instituições feitas para formar a base do PT. Sim. Eles não têm vergonha. Uhum. Então, assim, todo esse dinheiro que vai para essas pessoas vai para formar militantes. Não se preocupam. Se vocês viram um pouco do que aconteceu na Conferência Nacional de Educação, que, né, felizmente, isso eu acho que é um ponto positivo, para a gente não ficar só nos pontos negativos, felizmente, uma reação começou a acontecer. Nós temos a UJL, que é um movimento estudantil mais liberal. Nós temos aí pessoas que decidiram que vão participar também. Então, você viu a quantidade absurda, coisas como, por exemplo, o fim das escolas privadas. É um documento. Não, é sério. Eu não estou falando... parece brincadeira, mas é sério. É coisa de gente muito burra. Assim, de verdade, isso aí é uma falta de capacidade cognitiva, descolamento da realidade ou mau caratismo, tudo misturado. Não é, cara. Isso é método. Isso é método. Então, é mau caratismo. Porque é o seguinte, as escolas particulares, mesmo que elas só tenham, só que elas, vamos dizer assim, só consigam alcançar um número pequeno da sociedade, que a maioria está em escola pública, obviamente que elas são uma pedra no sapato, né, para a dominância total. Tanto é que eles, agora, como não conseguiram, porque era uma das metas do PT, e isso tem documentos, eu não estou mentindo, isso tem documentos do próprio PT nas conferências de educação, acabar com o ensino privado. E eu vou te dizer, e sabe qual era a argumentação deles? Agora, não caiam para trás, tá? A argumentação do PT era que o ensino privado, por ser mais fraco, mais frágil, forma cidadãos piores, e isso coloca em risco a soberania do país. Juro por nossa... Ai, eu passo mal com umas coisas dessas. Não, mas teve uma coisa que o Dadá falou que eu queria até comentar, essa questão de você ter pessoas que querem coisas diferentes e o Estado quer propor uma solução única para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Mas isso é uma característica do Estado, né? Se você tem um poder centralizado, ele vai ter a mesma solução para todo mundo que está embaixo dele. Não tem como pessoas diferentes querem coisas diferentes e só a iniciativa privada consegue fornecer isso. A concorrência. O Estado não, o Estado sempre vai fornecer uma solução única e esperar que toda a sociedade se adapte ao que ele quer. E não é o Estado que está se adaptando às pessoas, são as pessoas que têm que se adaptar ao Estado. Como se isso fosse dar certo. É que o mercado ele não funciona assim. Tu já ouviu aquela história do parafuso? O Estado teve uma ideia, nós temos que, eu não me lembro bem como é que é, mas é basicamente assim, não, a gente vai remunerar os funcionários do Estado, então, pela quantidade em toneladas de parafusos produzidos. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um parafuso bizonho de grande, porque o que valia era o peso. Aí, porra, vamos ter que pagar porque eles bateram a meta, mas agora a meta vai ser diferente, então. Vai ser pelo número de parafusos. Eles fizeram um monte de parafusinho pequeno que não servia em lugar nenhum também. Tiveram que pagar, porque a questão era essa. O que eu quero dizer? Não adianta o Estado tentar prever o mercado e definir uma regra única, porque o mercado ele não responde à vontade. Ele responde a demandas, entende? Então, se o gestor quero pagar por peso, cara, eles vão se adequar para isso. O brasileiro é o rei do jeitinho de conseguir dar esses dribles, que os caras vão lá, criam uma regra idiota, lembra aquela do sal? Agora é proibido deixar sal em cima da mesa. Eles penduravam o sal. Então, porra, é uma regra idiota, mas o mercado ele vai driblando. Só que se a pessoa
ela recebe, por exemplo, pelo tempo que ela... Se fizer uma regra na Universidade Federal, vai receber pelo tempo que ficar em sala de aula. Eles vão aprovar alguma coisa dentro da universidade para que o quarto do professor possa ser considerado sala de aula, para poder pagar mais. Vai ser pelo número de aulas dadas. Cada frase vai virar uma aula. Ele vai dividir cada aula uma frase. Vai dar 400 aulas no dia. Então, eles vão burlar o sistema, porque o foco está na ferramenta, no método, e não no resultado obtido. Enquanto o Estado fica olhando para isso, vai dar errado. Não existe, não tem mágica. Não tem como a governança centralizada conseguir resolver todos os problemas. É impossível. É impossível. Sim. E a gente tem mais um problema, que é o seguinte, né? Como a sociedade não penetra nas universidades, no sentido de... O que foi essa risada, hein, Rafael? Só para eu entender. Não conseguem entrar nas universidades com a sua maneira, de maneira... Você acha que eles deveriam penetrar de maneira mais incisiva? Eu acho que sim, cara. Seria muito proveitoso. Seria muito bom para a universidade. Seria satisfatório? Seria satisfatório, porque é o seguinte, as universidades precisam desse influxo esse input, né? O que a gente quer? Você pareceu político do Novo agora. Influxo e input. Eu não entendi, porra. O que você quer dizer? Odeio esses caras do Novo. Que a universidade ela precisa sofrer a interferência da sociedade no sentido de o que a gente quer de você, o que a gente precisa de você, o que a gente... Não existe isso. Cara, hoje, para se formar um curso dentro da universidade, geralmente é porque duas facções de professores brigaram. Duas facções de professores brigaram e aí um decidiu criar a administração aqui, o curso de administração da UFSC. Eles quiseram criar um novo curso, porque tinha um pessoal que era mais pró-mercado e não aguentava o pessoal que não era mais socialista, e eles brigavam. Não, que tal se a gente fizer 2 cursos de administração? Nossa. Sendo que tem a UDESC, que tem mais 2 cursos de administração, há mais ou menos... E como é que funciona? O aluno ele pode se matricular na administração pró-mercado, na administração planificada? Como é que funciona? Não entendi daí. Ou o aluno é obrigado a estudar as duas? Não, eles queriam criar 2 cursos exatamente para se dividir, para buscar esse aluno, que o aluno escolhesse o curso. Só que assim, cara, a sociedade quer mais 2 cursos de administração dentro da universidade. Nós temos aqui, eu estou falando que eu moro num lugar em que, num raio de 4 ou 5 quilômetros, tem 2 universidades públicas, 3 campi. Se eu aumentar mais 5 quilômetros, eu englobo o IFSC também, entendeu? Então, assim, pode falar. Não, essa questão de você fazer um monte de curso é porque o cliente da faculdade, eu até fiz um vídeo recente sobre isso, o cliente da faculdade não é o aluno que está lá pagando, no caso da universidade pública, é o Estado que já roubou dinheiro da população e que paga a faculdade. Então, para a faculdade, quem que é o cliente daí? Faz. Não, quem que é o cliente? É o político, é por isso que essas porra aí ficam fazendo político o dia inteiro. O estudante é só usuário. E aí, tanto faz para a faculdade pública se o usuário tá ou não tá lá. Agora, vai você vender um curso na internet. Você tem que fazer um curso, tem que fazer uma propaganda, um curso que tenha demanda. Agora, a faculdade não se preocupa com a demanda. O Estado é o único ente, a única coisa que existe que não se preocupa com oferta e demanda. Todo o resto obedece oferta e demanda. O Estado não precisa disso. Só uma coisa. E aí, olha só, vou te contar uma história rapidinho. O que tu vai falar é rápido, Dadá? Não, eu ia só complementar dizendo assim, que na verdade a universidade se importa sim com a demanda do político. O que o político quer? Essa é a preocupação, só essa. Sim. Uma vez me chamaram para uma live, Maria Fernanda, lá de Blumenau, para falar da FURB, que é uma universidade comunitária daqui de Santa Catarina, e que queria se federalizar, queria se tornar uma universidade federal. É uma demanda que os políticos criaram para que a população comprasse, que a FURB ficaria muito melhor se fosse federalizada. Daí ela me chamou para essa live, daí ela ficou super nervosa, porque ela não queria que eu batesse muito, porque o pessoal lá em Blumenau é simpático a ideia, né, de federalizar e tal. Eu decidi não bater tanto, mas eu levei dados. Eu comparei os 2 orçamentos da UFSC
e o orçamento da FURB. Sabe de onde vem a maior parte dos recursos da FURB, o Dadá? Hoje, Nem ideia. Doação? doação é uma parte, mas não é a maior parte, mas tem doação. Tem as mensalidades, que são baratas, né, assim, comparativamente, mas tem. Mas sim. E serviços. A FURB presta serviço para todos os municípios vizinhos. Todos. Com dados, pesquisa, essas coisas? Pesquisa, consultoria, Legal. serviço. Eu falei, gente, Isso aí vocês... representava quanto? Hã? Representava quanto? Representava mais de 50% do recurso. Eu falei, gente, vocês vão pegar uma universidade, uma faculdade, no caso, né? Mas, enfim, um centro universitário que funciona e vão transformar em uma coisa que não funciona. Pelo simples fato de vocês terem, de certa maneira, talvez, eu estou supondo, preguiça, entre aspas, de ter que correr atrás desses recursos, em vez de receber o recurso todo lá do governo federal. Uhum. Claro que tem toda uma discussão sobre o fato de Santa Catarina enviar muito mais dinheiro e receber pouco, né, de talvez ser um pouco do retorno do dinheiro que Santa Catarina envia, tudo bem, isso é uma discussão. Mas em termos de estrutura institucional, vai destruir o que é a FURB. Mas, daí, graças a Deus que Santa Catarina é um estado de direita, votaram todos no Jorginho Melo. O que o Jorginho Melo fez? Estatizou todas as faculdades comunitárias, não diretamente, mas criou um programa chamado Programa Universidade Gratuita, começa com o nome. E hoje o Jorginho Melo tem orgulho de ter, de certa maneira, estatizado todas as faculdades comunitárias. Então, naquela discussão de antes, só um complemento, naquela discussão de antes que a gente estava fazendo, daí agora, o dono da universidade, quem que é o cliente dele? O político. É o Jorginho Melo. O Jorginho Melo tem que ser reeleito e ele reeleger todos os seus deputados e seus sucessores para que as faculdades comunitárias não voltem a ter que ficar inventando serviço, história, para atrair cliente. Agora não precisa, é só trazer o dinheiro direto do Estado. Uhum. Eu não sei se vocês viram um vídeo de um professor falando esses dias que o Lula diminuiu, né, a verba de educação, e o professor falando assim, a gente doutrinou os alunos todos esses anos, vocês viram isso? Foi na UFSC. Foi na UFSC? Eu não sabia Ele disso. disse, nós doutrinamos, nós fizemos campanha, sabe, literalmente, nós entramos na mente da galera para votar no Lula e agora esse desgraçado traiu a gente. Acho que usou até essa expressão, né? Traiu, né? Então eles deixaram bem... O vídeo que eu publiquei ontem é exatamente um desses grevistas, eu não sei de qual universidade, falando lá em Brasília que eles fizeram campanha, falando inclusive a quantidade de campi que existiam dos institutos federais no Brasil, que eles estavam em não sei quantos municípios, e que eles fizeram campanha, que eles dão aula para milhões de alunos, e que agora, né, são tratados dessa maneira, ou seja, não conseguem o aumento que eles foram lá pedir. Uhum. É descarado, assim, é descarado. Sim. Ou seja, é que nem você jogo de futebol, aí o time vai lá, paga o juiz para dar 2 pênaltis, o juiz dá só um, termina o jogo, o time fala, olha que palhaçada, nós compramos o juiz para dar 2 pênaltis, ele só deu um. Uhum. E tá tudo bem. E o pior, sabe o que é, Dadá? O pior é que a gente está tão dormente como sociedade e obviamente, né, a tal da janela de Overton serve para várias coisas, né? Inclusive para isso, assim. A esculhambação é tão grande, é tão generalizada, que aí começa a se passar pano para atitudes. Não sei, vou dar um exemplo, assim, sei lá, você conhece uma pessoa que você gosta muito e essa pessoa tem atitudes extremamente erradas, mas você gosta tanto daquela pessoa que você começa a tentar justificar aliviar as coisas que ela faz, porque por algum motivo você gosta daquela pessoa, porque ela faz alguma coisa de bom, sei lá, ela joga futebol muito bem, então, mas ele é um canalha.
Sim. Hã? O teu irmão vai lá e bate na esposa, daí você fica tentando, mas pelo amor de Deus, meu irmão nunca bateu na mulher dele, até acho que é o contrário. Mas daí você fica naquela, sabe? Tipo, não, mas é que veja bem, ela deve ter falado do cabelo dele, daí fica tentando encontrar, ela deve ter batido primeiro, ela deve ter Passar mexido, pano, né? começa a E passar aí, pano. e aí, com essa discussão, você vai gerando um deslocamento do debate para um ponto que, Uhum. honestamente, é inaceitável, entendeu? É inaceitável. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Só continuar esse exemplo, daqui a um ano meu irmão tá batendo na esposa 3 vezes por semana. Daí você fala, não, mas podia ser todo dia, né? Veja bem, ele ainda é do bem. Uhum. Pô, Ele, ainda deixa ela ele, descansar 4. ele nem dá na cara, entendeu? Ele só bate na barriga, entendeu? Então, daí você Nossa. começa a entrar nesse tipo de aberração. Eu E acho é que o é que a muito esse exemplo. Pode falar. Não, e é esse o exemplo do que a gente está vivendo no debate público. Geralmente eu sempre faço esse pedido, assim, os professores que têm coragem, que não têm coragem, mas que pensam como a gente, eles precisam levantar a voz, eles não precisam agredir, eles não precisam ser violentos, nem nada disso, podem ser ponderados, calmos, tranquilos, mas eles precisam começar a levantar a voz, porque Acho... é isso, hoje tem greve de aluno, e os professores, muitos professores que eu conheço, acham isso ridículo. Só que eles não têm coragem de levantar a voz e dizer, gente, isso é ridículo, vocês não A têm que maioria fazer tem greve. medo, né? A maioria fica Pois com é, medo, mas né, de Tem uma falar. frase, né? Tem uma frase, não lembro quem que é, ele fala justamente assim, que uma hora as pessoas normais vão ser chamadas de loucos por estarem defendendo o óbvio. E Já é tá, algo né? Já tá. porque a gente Não está é? passando hoje é ter que defender o óbvio. Sim. Não é louco, né? É extremista. A gente é extremista. Chamado extremista, porque você fala assim, olha, eu não acho certo um professor dar uma aula por semana, ganhar 25 mil reais por mês com estabilidade e fazer greves. O quê? Você fala, mas meu amigo, pelo amor de Deus, é isso aí. Sim. Sim. Não, e falando alguma coisa que eu vou ser chamada de extremista agora, é esse exemplo que o Dadá deu do parafuso, por exemplo, porque não existe uma solução enquanto a faculdade for do Estado, porque não tem como o Estado, que é um órgão centralizador, decidir o que é melhor para todo mundo, e vai acabar essa questão do parafuso de você se adaptar para poder passar uma regra, para passar por cima, para fingir que é eficiente. E só para alguém não falar, a Catarina tá falando que tem que privatizar tudo, sim, tô falando que tem que privatizar tudo, mas onde que isso vai funcionar? Eu não sei se vocês conhecem aquele livro Beautiful Tree, A Bela Árvore. Não. Sim, é maravilhoso esse livro, maravilhoso. É um livro Eu não de sou muito ligado nessas coisas de biologia. É um livro de um professor, se não me engano, britânico, que ele foi para as regiões mais pobres do mundo para estudar como que é a educação e melhorar a educação no mundo no geral. E ele defendia a educação estatizada. E aí, quando ele foi, educação de base, que eu estou falando assim, quando ele foi para a África, para regiões no sudeste da Ásia, para ver como que era a educação lá, o que ele descobriu foi justamente o contrário. Ele descobriu que a população está ensinando a própria população. Isso ele tem tudo registrado, é muito legal. Tem entrevista dele no YouTube, não precisa ler o livro Catarina, inteiro. o que você quer mais que o Rio Grande do Sul? Entendeu? Sim, exatamente. Nos últimos anos, para mim, essa situação do Rio Grande do Sul é o maior tapa na cara de qualquer pessoa que se nega a ver o óbvio de que o Estado ele não se importa com você. Ele não se importa. Sim. Não, Quem está resolvendo é a população. Só para terminar o exemplo, ele achou escolas privadas que davam aula por $1 por mês. A mensalidade era $1. E a pessoa se perguntar, mas se a gente tira a faculdade pública, a escola pública, como que vai ficar os mais pobres? Esses lugares, eles provam que o mais pobre, justamente o mais pobre, vai estar melhor sem a escola pública. Porque você tem as pessoas, a educação privada, que vai resolver essa demanda. E aí fala, mas você está falando que então todos os pobres não têm que ter educação. Não, eu estou querendo uma solução que funciona, que está documentada que funciona e que vai ser muito melhor justamente para essa classe mais pobre. E aí você falou do Rio Grande do Sul. A mídia fica louca, o Estado, o governo fica louco, o Lula tá louco com essa situação. Porque você tem essa hashtag lá daquela loirinha lá da fake news da Globo, que falou civil salva civil. Ai, que mentira, que fake news. É a maior verdade do mundo. E aí o pessoal do Rio Grande do Sul se revolta
com razão contra a Globo, contra o governo, porque eles estão salvando todo mundo no braço lá, e aí vem a Globo, a mídia tradicional, espalhar mentira, falando que não, que é o Estado que está resolvendo tudo. Eu acho que isso vai ser bom para muita gente acordar. Quem que é o cliente da Globo? É o Estado. Quem que paga? Os políticos. Sempre é tudo uma questão de você observar onde é que está o interesse, onde é que está o incentivo, quem é o cliente. É só isso. Quando você tiver a mídia, quando o cliente da mídia for a população, e a mídia tiver que atender a necessidade da população, levar a informação para a população, aí ela vai trabalhar de uma forma. Quando isso tudo é irrelevante e é o Estado que está pagando ela, é muito claro para que lado ela vai puxar, ela tem que manter o salário dela. E por isso, na Confederação Nacional de Educação, há uma proposta para acabar com o ensino privado, porque o ensino privado é uma pedra no sapato. Sim. Entendeu? Porque, obviamente, é muito melhor. Se a gente separar, por exemplo, as notas do PISA das escolas públicas das escolas privadas, obviamente, tirando as escolas que são muito mais caras, né, como os IFES, que sei lá, são inviáveis, é um modelo inviável a longo prazo para todo mundo, é muito caro. Então, tirando essas escolas, a gente vai ter as escolas privadas brasileiras no mesmo nível das escolas dos Estados Unidos, escolas de países ricos, ou seja, as notas do PISA das escolas privadas alcançam uma média alta, boa ali, perto dos países desenvolvidos. Sim. Já as escolas públicas estão lá embaixo, ou seja, nós temos dentro do nosso país expertise, nós temos dentro do nosso país gente que sabe dar aula, ensinar, porque senão não teria esse resultado. E aí o Estado brasileiro, que diz que está preocupado com as pessoas mais pobres, decide continuar investindo e botando mais dinheiro numa coisa que não funciona. Sim. Eu vi Mas dado... como diz você, é método, né? É método. Tem método. Eu vi um dado, se não me engano, foi a Marina Helena que falou, eu posso estar falando um número um pouco confuso, mas era dentro desse patamar. Se não me engano, cada aluno de uma escola pública aqui em São Paulo custa R$2.000 para o Estado. Agora, imagina se você pega esses R$2.000 e dá para o aluno, que ainda não seria a melhor solução, ainda teria alguns problemas, mas você pega esses R$2.000 e dá para o aluno escolher em qual escola ele vai participar. Você já tem uma melhora na educação absurda, porque você vai ter concorrência, o aluno vai poder escolher qual escola, os pais do aluno vão poder escolher qual escola eles querem se matricular o aluno. E aí fica aquela discussão... E a escola vai ter que caprichar para ser boa para atrair esse aluno, entendeu? Porque aí o cliente vira o aluno. Exatamente. E aí, assim, aí fica aquela discussão, pode ir pronome neutro na escola, não pode pronome neutro, o que tem que ensinar? Se você deixa a escola privada, cada aluno, cada professor vai escolher, professor não, cada pai vai poder escolher, eu quero que meu aluno aprenda pronome neutro, não tem problema com isso, bota seu filho numa escola que tenha isso. Eu não quero que tenha, bota seu aluno numa escola que não tenha, o mercado vai resolver. E o pessoal fica, o mercado é um ente. Se não tiver adesão, vai fechar. Se não tiver adesão da população, vai fechar. E é isso aí, ninguém é obrigado a pagar por algo que não funciona. Perfeito. E o maior exemplo disso, que eu acho que fecha esse exemplo, é o Bolsa Família. Que não é uma crítica ao programa em si, a você entrar e não sair, as pessoas que têm. Mas o Estado, ele não abre mercados. Ele dá o dinheiro e manda a pessoa comprar na iniciativa privada. Mas ele atende a necessidade. Imagine se o Estado fosse criar mercados, contratar pessoas, comprar produtos. Já fudeu. Não vai dar certo. É Cuba, não precisa imaginar, é Cuba. É isso. Então, por que não? Já que funcionou, entre o objetivo que é fornecer, tá? Não estou discutindo o mérito do Bolsa Família. Mas se funcionou, essa cadeia de fornecimento funcionou através da iniciativa privada, custeado com o dinheiro do Estado, que é do pagador de impostos, por que não fazer na educação? Educação pública não precisa ser estatal, é só isso. Você consegue garantir isso com recurso vindo do Estado, mas o serviço prestado pela iniciativa privada. A mágica aconteceu. O principal sinalizador disso é o seguinte: o que faz uma família quando ela melhora de vida? Quais as primeiras coisas que uma família faz quando tem filhos? Plano de saúde e escola privada. É isso aí. Cara, se isso não é bem de vida, ela sai do Brasil. Hã? E se ela melhorar bem de vida, ela sai do Brasil daí. Se ela melhorar mais, ela sai. Mas supondo que ela fique... Outra coisa, olha a falência. Primeira coisa que fizeram na UFSC quando eu passei no concurso,
me deram um plano de saúde da Unimed. Quer dizer, o próprio Estado garante que Já que você é da gangue agora, vamos te dar um produtinho bom. Deus o livre ficar no SUS. Aí você Você vê, quer o prova maior que isso? político brasileiro, não sei se você sabe disso, Catarina, mas tem reembolso quase infinito para todos os procedimentos médicos. Então, quer dizer, o Estado já está sinalizando para você, olha, não funciona. Tanto é que a gente vai dar para nossas castas superiores o melhor do melhor, o do bom e do melhor para você não depender do Estado. Sim. Enfim, É aquela frase, né? O mais pobre, ele tem tudo que a iniciativa privada fornece e disponibiliza e não tem nada que o Estado dá de graça. Eu estava vendo dado esses dias, qual a porcentagem de famílias no Brasil que tem televisão dentro de casa? Vocês sabem? Sei lá, quase 100%. Eu chutaria Deve ser 94%. 94% das famílias no Brasil têm televisão, 98% têm fogão. Então, assim, as pessoas estão comprando coisas que o livre mercado fornece. Mas você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem infraestrutura, que é tudo do Estado, que é tudo de graça. Isso. Você pega... Eu tenho dado exemplo nos últimos dias que eu nunca tinha parado para pensar. Mas um faraó egípcio, 3.000 anos antes de Cristo, e um nobre inglês em 1800, a vida dele não tem tanta diferença. Ele tem que andar a cavalo, entendeu? À noite ele tem que acender uma lamparina, uma tocha, dependendo do fogo. A vida dessas pessoas em quase 5.000 anos não mudou. Da Revolução Industrial para frente, desde que você teve o capitalismo funcionando, a vida de um pobre hoje, de uma pessoa, essa pessoa que não tem um fogão em casa, a vida dela ainda tem mais conforto do que do faraó egípcio. Entendeu? Então, esse é o capitalismo. A primeira coisa que o socialista faz é tentar viver das coisas boas do capitalismo. Sim, tudo facilidade que o capitalismo trouxe pra gente, e tem gente ainda que reclama, né? E aí eu acho que uma coisa também curiosa, porque o socialista hoje, ele não tá mais defendendo o socialismo, aquele que quer convencer as massas, né? Eles hoje usam outro termo, que é igualdade. Vamos ter mais igualdade no mundo. O que é mais igualdade? Porque assim, se você pega aquele gráfico que tem que mostra os mais ricos, né? Quantas pessoas estão entre as pessoas mais ricas do mundo? E hoje tem bastante, acho que aquela droga lá do Davos, lá, o Fórum Econômico Mundial, fez uma previsão que a gente vai ter o primeiro trilionário até 2030, alguma coisa assim. Mas você pega que as pessoas estão ficando mais ricas e, ao mesmo tempo, a pobreza está diminuindo. Então, você quer igualdade para quê? Se a pobreza está diminuindo, o foco não deveria ser diminuir mais ainda a pobreza? Não, mas eles não falam disso. Não é a palavra que você vê na boca de um socialista. Vamos diminuir a pobreza. Não. Vamos aumentar a igualdade. É uma agenda socialista. Eu vou falar um negócio que não é uma defesa do socialismo, tá? Que às vezes o pessoal pode até achar engraçado. Mas eu entendo o Marx em 1848, quando ele propôs a teoria dele, eles tinham de fato uma situação de 90% das pessoas na miséria. Você estava vindo de diversos reis, monarcas absolutistas que passavam por cima das pessoas, de fato elas eram muito ricas, não respeitavam a propriedade de ninguém, elas deixavam os outros na miséria para de fato poderem ter uma vida melhor. Eles faziam isso. Então naquele momento Marx pensou assim, o que está gerando essa pobreza toda é essa riqueza. Não sei se foi isso, mas é até justificável em 1848 você pensar assim. Só que o Engels, ele meteu uma frase assim, um dia a revolução do proletariado vai acontecer quando um país instaurar com muita convicção o capitalismo e a miséria for generalizada. Nesse dia, os trabalhadores se levantarão contra os patrões. Estará feita a revolta do proletariado. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Foi exatamente ao contrário. 200 anos depois, você tem 90% das pessoas fora da linha da pobreza, da miséria. Então, o socialista, ele não é que ele é só burro. Alguns são burros. Mas ele, no caso, ele é uma pessoa que está atrasada só 200 anos, é só isso, entendeu? Se ele tivesse pensando nisso há 200 anos atrás, ok, mas passou. Então, ou ela se atualiza, ou ela é muito burra que não consegue fazer conta, ou ela é mau caráter, um dos três. Só para te falar, alguém vai fazer um corte disso para falar que você é socialista, tá? Pode fazer. Eu acho que eu já tenho socialista, ele tá defendendo Marx. Não, eu já tenho reputação suficiente, eu acho, já fui muito cancelado.
Mas posso falar que eu acho que o próprio Marx estava atrasado nessa questão, porque ele também não viu, se ele visse um pouco antes dessa questão do proletariado, as pessoas saindo do campo para ir para as fábricas, ele teria percebido que antes as pessoas não tinham nem emprego. Nem então, opção. Assim, você fala, nem opção, exatamente. Então você fala, os proletariados estão sofrendo lá, trabalhando horas demais no trabalho, antes eles estavam morrendo de fome. Então isso já foi uma melhora absurda e a gente tem melhorado cada vez mais. Só que ele não se deu o trabalho de olhar, não sei quantos anos antes disso, que quando veio a... Não era Revolução muita Industrial de coisa. 1828, acho. Não era muita coisa para ele olhar no passado e falar, tudo bem, agora as pessoas estão sofrendo com muitas horas de trabalho, não tem direitos trabalhistas, mas como estava antes disso? E era muito pior. E aí teve essa melhora absurda, ainda não tá bom, e acho que essa questão também do socialista, o mundo não é perfeito, logo a culpa é do capitalismo, só que tem melhorado sempre, e se você fizesse socialismo ia piorar sempre, ia ser o efeito oposto, né? A gente cortou o Rafael mais 20 vezes. Uma coisa é que você tem então, agora, diagnóstico... já que o Rafa vai começar a falar, vamos cortar de novo. Uma coisa é você ter o diagnóstico para uma doença, outra coisa é você reconhecer uma doença pelo que ela é, outra coisa é você saber como tratar uma doença. Você descobriu um tumor, descobriu um câncer, mas você vai fazer um tratamento totalmente ineficaz, não vai adiantar de nada, você só vai continuar. Então, o que o Marx provavelmente viu era, obviamente, uma situação, um recorte. Insight, isso, hein? Obrigado, peraí. Vai falando. O que ele viu foi um recorte de sofrimento, de situações duras, mas ele não avaliou que a solução era o aprofundamento, vamos dizer assim, como o Dada falou, né? O aprofundamento do respeito à liberdade, à propriedade privada, tudo isso, ao se aprofundar, melhoraria essas condições de vida, como a gente viu. Obviamente, ele não viu as experiências mal sucedidas do socialismo, né? Mas a gente já viu, a gente tem isso tudo documentado. É uma evidência, não é uma opinião, né? Não é mais uma opinião, a gente tem séculos, tem dados, milhões de mortes, várias experiências mal sucedidas, gente, um país como a Venezuela, que já chegou a ser o mais rico da América Latina, hoje é o mais pobre. Quer dizer, a gente tem aí evidências muito claras. Então, a Argentina também. A Argentina, em 1898 tinha o maior PIB per capita do mundo. O maior? Eu não sabia que a Bélgica fosse os 3 maiores. Eles têm orgulho de dizer que é o único país que já foi rico e agora é pobre. Quer dizer, o país que realmente... Tô fudido, mas eu era padrão. Parece o Vasco. Gente, não é o Vasco, boa. Então, o que sobra para alguém que defende realmente o socialismo hoje, o que sobra é ignorância, porque a pessoa pode não conhecer história, não conhecer, e acha. Porque o que os socialistas que conhecem a história e que manipulam as pessoas, eles manipulam um sentimento negativo. Até que o socialismo, toda a base do discurso do debate é sempre pelo viés negativo. É sempre pelo sofrimento, pela dor, pela falta. Tanto é que eles angariam apoio, geralmente contrapondo pessoas e orientações sexuais e raças. E é assim que eles conseguem crescer. Pegando sentimento de inveja, né? Não, é o Ayn Rand falava passar, isso. Né? Sim. A Ayn Rand falava isso, é a era da inveja, né? É isso que eu ia chegar, nesse ponto que eu ia chegar. As pessoas... E se você for pensar, Rafa, isso que você está falando é muito lógico, porque há 200 anos atrás era a luta de classes. Mas hoje em dia, quando você tem a maior parte do mercado é MEI, não tem mais luta de classe, a pessoa é empreendedora, então, esse discurso não cola mais. Daí, pobre contra rico. Tá todo mundo no meio ali, né, cara? É isso aí. 80 mil por ano, né? 80 paus. E daí você pega essa briga de classes não funciona mais. Então agora tem que ser homem contra mulher, preto contra branco, hétero contra gay e nordestino contra sulista, entende? Exato, então, exato. Mas isso tem uma teoria, é para esconder a briga verdadeira, né?
É isso aí. Que é a população quem obedece contra o Estado, né? Que dá as Exatamente. ordens. Então, Que assim, né, rouba dinheiro via imposto. uma maneira de você, eu tenho uma teoria, assim, acho que até para, eu tenho uma teoria que é a seguinte: uma maneira eficaz de combater o socialismo é aumentando a autoestima das pessoas, sabe? É buscando as qualidades da pessoa. Uma pessoa que está entrando no socialismo, você tem que, em vez de combater com argumentos às vezes racionais, é tentar mostrar para aquela pessoa que ela é capaz de fazer tu pode ser que tu não vai ser astronauta, mas tu pode ser um jogador de futebol, tu pode, sei lá, é tentar potencializar as coisas boas que aquela pessoa tem, porque o socialismo basicamente Chega na socialista e fala assim, imagina esse sovaquinho depilado, coisa linda. Mas, assim, o foco é as pessoas que caem nessa conversa, elas muitas vezes não estão bem. Elas não estão com a sua autoestima em dia, elas estão se sentindo, por isso que eu digo, assim, né, uma casa onde você tem desamor, tem briga, tem confusão, os filhos que saem dali podem ser muito bem atraídos para isso, porque aí você fala. Vou fazer um adendo. Eu costumo dizer que, para mim, você fala em autoestima, eu falo sobre ter uma vida um pouco melhor. Eu falo isso, as pessoas acham que é uma piada minha e não é. E não é preconceito com quem é mais pobre, não é isso. Mas a grande maioria, 99,9% dos casos de Maria da Penha que eu já vi ou já trabalhei, envolvem famílias pobres. Por que isso? Daí você tem que entender a resposta disso. Uma família que tem mais grana, eles têm mais coisa a perder. O cara que come churrasco, por isso que o Lula vai nessa dor das pessoas, picanha e cerveja. Mas o cara que tem o trabalho dele, anda com o carro dele, ele vai na praia final do ano, final de semana ele janta com a família. Se ele briga com a mulher, ele pensa 2 vezes antes de dar um soco nela, entendeu? Se o cara tá na rua e briga no bar, ele pensa 2 vezes antes de tentar matar o outro. Ele não vai roubar. A pessoa, ela vai fazendo conta sobre fazer coisas erradas porque ele tem mais a perder. A vida dele é uma vida boa. Você fala de autoestima, eu falo de vida boa. É uma vida que a pessoa consegue estar feliz. Mas se a pessoa está totalmente infeliz, porra, minha vida é uma bosta, minha casa é uma bosta, eu não tenho trabalho, eu passo fome. Se eu botar a faca no pescoço da Catarina, foda-se também. Se eu for presa, é melhor. Essa é a lógica. Queira ou não queira de uma pessoa, seja em autoestima, seja em qualidade de vida, se você melhora um pouquinho disso, você melhora o seu... Mas o ponto é que às vezes você tem pessoas que realmente não estão com uma vida boa, né? E aí, se você focar só você, sei lá, você é pobre, você é negro, as pessoas te maltratam por isso, em vez de focar, sei lá, você é tão inteligente, cara, você fala tão bem, você não poderia, olha, eu acho que você poderia, se você estudar um pouco mais, você consegue entrar, enfim, fazer pode ser professor, você tem jeito, sabe assim, você buscar, né? E dar perspectiva de futuro, é perfeito, é isso. E eu vejo muito nisso no jiu-jitsu, por exemplo. Eu conheço alguns projetos sociais em que pegam crianças... Embaixo do faixa roxa lá, pensando em criança na perspectiva dela, Rafael, pelo amor de Deus. Crianças que nem falavam direito, que nem olhavam no olho, e elas começam a ter autoestima, por quê? Porque elas começam a fazer uma arte marcial, elas começam a ver os potenciais, às vezes não é nem um potencial para a arte marcial em si, mas do que a arte marcial propicia de segurança, de autoestima, ela vai começando a... Música. Música é assim também, o Fábio, mas você quer... nossa, ele tem uma escola de música e ele fala que é lindo de você ver uma criança, às vezes tímida, retraída, que ela vai se desenvolvendo justamente uma questão de autoestima, eu tô produzindo algo. Coisa louca. Mas você quer a maior prova que tudo que você está falando está correto, de você dar perspectiva para a pessoa, porque é justamente a estratégia oposta que a esquerda usa. A esquerda fala, não, você não vai conseguir subir se não for o Estado. Não, todo mundo está contra você. Eles usam muito essa separação em grupinhos, o movimento negro, movimento LGBT, movimento de mulher, e fica separando para falar assim, você está dentro desse grupo e você é marginalizado por causa disso. Você não vai conseguir. Eles colocam essa mentalidade vitimista, essa mentalidade
sem nenhuma chance de sucesso, justamente para jogar a pessoa para baixo, porque ela sabe que uma pessoa Só buscar o inimigo. Vida, exato. E justamente a pessoa que não está bem na vida tem uma tendência maior aí para o socialismo. E o que você citou, a estratégia é exatamente oposta disso. Você dá perspectiva para a pessoa e falar, você consegue. Enquanto a direita, eu não gosto muito de direita e esquerda, mas enfim, enquanto a direita está falando, você consegue, você pode ter perspectiva, a esquerda está lá batendo o martelo de não, você não vai conseguir, o mundo todo está contra você. Que eles começam a falar, tal termo é racista, tal termo é machista, para quê? Para falar, todo mundo que fala esse termo, olha, é especificamente para falar mal de você, para te jogar para baixo. E aí cria uma qualidade maléfica na cabeça dessa pessoa. Tipo, imagina uma pessoa que já não tá bem de vida e escuta um discurso desses. Você joga mais pra baixo ainda e não tem chance de sucesso. E você já está colocando exatamente o ponto, que é o seguinte: o socialista ele faz com que a pessoa pense o seguinte: a única coisa para que você serve é para lutar contra essas pessoas que estão te deixando nesse lugar. De resto, não adianta, não existe mérito. Eles fazem chacota com mérito, eles fazem chacota com o sonho, com a vontade de crescer, com esse espírito que eles chamam de burguês, que eles chamam de capitalista, neoliberal. Mas é essa vontade de crescer que mata o socialista dentro de qualquer pessoa, entendeu? Porque essa vontade de crescer te dá sonho, te dá vontade, te dá uma criatividade para buscar meios para resolver os seus próprios problemas. E o que a gente viu no Rio Grande do Sul é isso. As pessoas, no meio do desespero, do caos, conseguiram, primeiro, uma rede de solidariedade incrível e conseguiram resolver, naquele momento, muitos problemas que o Estado nem sonhou em resolver, e por isso que eles se desesperaram, né? Porque o Estado ficou muito claro, ficou muito patente que o Estado é muito incompetente para as coisas básicas, né? Sim, e você viu o discurso da Tebet agora? A gente tem o dinheiro, mas a gente não vai dar ainda para as cidades, porque a gente não sabe nem o que vai reconstruir, tem que esperar a água baixar. Por quê? Porque na cabeça deles, eles já estão pensando em qual construtora, que o Odebrecht foi solto agora, né? Não existe mais condenação. Qual construtora vai receber mais do Estado para reconstruir a cidade? Imagina o quanto de corrupção vai rolar isso daí do Rio Grande do Sul. E nunca vai ser pego, né? Porque assim, o Odebrecht solto... Não, o Odebrecht, quando ele fala assim, a gente dava lá milhões de reais negociados com o Lula e o Toffoli era o amigo do meu pai. E o Toffoli anula isso tudo, cara, daí pode abandonar. De verdade. Ele tá falando, pode fazer corrupção que não vai ter problema, que não vai dar nada. O recado é claro. Eu tenho uma teoria que talvez... Quem fala isso não é minha, é do Peter Turguniev, lá do Ancapsu. Ele fala que o Estado, a gente não vai ganhar do coletivismo por vias convencionais. Não vai ser através de guerra, não vai ser através de eleição, vai ter que ser através da inanição. De você utilizar cada vez menos o Estado. E as pessoas começarem a entender que a relação fora do Estado ela é mais benéfica e começar cada vez mais a atuar fora do Estado. Daí o Estado vai morrendo, ele vai se tornando obsoleto, e daí ele vai diminuindo. Seria a única maneira. Eu começo a acreditar que sim, que enquanto a gente está querendo tomar o poder via democrática, tem quem fala em violência, não concordo, não acredito. Mas estar no poder para mudar a máquina, não sei o quanto que isso vai acontecer. Mas abrir a mente das pessoas para jogar o Estado para o escanteio e começar a ter relações... Eu já vi pessoas que estão cada vez mais voltando a negociar em dinheiro para não passar pelo Estado, estão tentando se livrar do Estado. Bitcoin, criptomoeda, está começando a aparecer, né? Então... É o custo de transação, né, que ele fala. Porque o custo de transação vai ser tão alto que você vai começar a procurar alternativas. E aí não é necessariamente aquela pessoa que defende liberdade, que é liberal, que é libertário, que vai começar a buscar essa alternativa. É aquela pessoa que perceber que é melhor para ela. Exato. Então, assim, que todo mundo que usa Bitcoin, você não está usando porque, nossa, é uma revolta contra o Estado. Não, você está usando porque é melhor para você. Porque é mais barato. E aí começa a ter soluções que são mais baratas e as pessoas vão começar a ignorar o Estado. Aí entra a questão do egoísmo racional, que é algo que eu digo que, para mim, é muito fatal, que as pessoas elas só vão querer a mudança quando elas entenderem que é bom para elas. Mas vamos mudar o mundo por conta das crianças na Etiópia. Ninguém vai mudar. Mas se mudar a tua vida... Exatamente. Sim.
Eu queria, então, agradecer o Dadá e o Rafael por ter participado desse episódio do Damascast. Queria deixar um tempinho também para vocês se despedirem, deixar alguma rede social, fazer um jabá de vocês. Rafa. Não, primeiro você, por favor. Então, novamente, muito obrigado, porque eu me divirto, eu gosto de falar sobre esses assuntos. A gente vai cada vez pegando mais informação, conhecendo mais, ficando mais puto e com mais vontade de fazer aquilo. Isso dá mais gana para a gente fazer o que a gente faz, que é mostrar para as pessoas a necessidade de liberdade, sabe? Eu não sou um pessimista, eu falo os problemas para mostrar que precisamos acordar, mas eu estou no front, fui candidato, pretendo ser candidato novamente, justamente porque eu vejo que tem possibilidade, tem solução, mas a gente tem que conseguir trabalhar as ideias, abrir os olhos das pessoas e, quando estamos em boas pessoas, como estamos aqui nesse seleto grupo hoje, as coisas se tornam mais fáceis. O Jorge Paulo Lemann, ele diz que pessoas boas trabalhando juntas, gente boa trabalhando junto faz firma grande. Eu acredito muito nisso. A nossa trincheira da liberdade é muito maior do que há 10 anos atrás. Eu e a Rafa começamos a caminhar juntos, já tem o quê? Uns 4 anos, acho, né, Rafa? E a trincheira era menor. Então, olha como evoluiu. Quando a gente olha do olho do furacão, a gente não percebe. Eu digo uma frase assim para os nossos pré-candidatos aqui. Quando a pessoa está escrevendo a história, ela não sabe que está escrevendo a história. E eu, na minha humilde opinião, e acho que nós todos estamos escrevendo a história, cada um no seu papel, cada um no seu momento, cada um da sua forma, mas a gente está escrevendo a história de mudança do Brasil, e isso passa indiscutivelmente pela liberdade. Então, eu sou muito grato por poder participar aqui, muito grato por poder estar com vocês. Quem estiver assistindo, me segue lá, Moreno Sexy de Chapecó. Dadá Westphal no Instagram é a rede que eu uso, as demais são perdidas. E passo a palavra, então, para esse monstro da educação, meu grande amigo Rafael Ari. Quantos anos você tem, Catarina? Eu tenho 33. 33. Nossa, eu tenho uns 20 e poucos. Eu também achei que você é bom, né? O meu argumento ia passar por você ter 25 anos, então vamos fingir. Tenho 25, a gente corta que o podcast tem 25, Rafael. Eu sou muito esperançoso com o futuro do Brasil. Eu sei que pode parecer loucura, vendo o que está acontecendo nesse momento, com o STF desmantelando o Brasil, tornando todo mundo que roubou na Lava Jato inocente, etc, etc. Mas quando eu vejo pessoas que não existia uma juventude que falava de liberdade, não existia. Era um xingamento, era uma coisa terrível falar de liberdade, neoliberais, era um xingamento, enfim. Então, como é que a gente chegou até aqui? O Brasil não é o melhor país do mundo, mas também não é o pior. Sim. E a gente chegou até aqui começando do zero. Hoje, nós não estamos no zero, nós estamos pelo menos, sei lá, no 5%, que seja, vamos supor, no 10%. Como é que o futuro vai ser pior se hoje a gente tem mais gente falando de liberdade, falando disso? Não tem como, é uma questão de tempo. Então, nós somos inevitáveis. Nós somos inevitáveis, exatamente. A liberdade é inevitável, vai vencer, e eu tenho certeza que a gente está fazendo aqui o máximo que a gente pode para contribuir com isso. Então, muito obrigado. Minha rede social no Instagram é rafael.ari, Ari com Y, e também uso o X, apesar de eu gosto mais do X, inclusive, do que do Instagram, mas no Instagram, com certeza, eu tenho, é a minha rede principal hoje. Eu uso o X também só para aquelas tretinhas, né? Mas acho que todo mundo que está assistindo aqui, a gente está aqui porque é esperançoso, né? E tem uma perspectiva boa para o futuro. Talvez não no curto prazo, mas sim no longo prazo, né? Queria agradecer vocês dois pela participação. Vamos combinar mais coisas, mais participações, que foi muito bom esse episódio. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.